Olá, meus amigos. Olá, queridos companheiros da Casa do Caminho. Aqui estamos mais uma vez por esse meio virtual abençoado, porque nos permite estar juntos, nos permite estudar, embora fisicamente afastados, nós estamos unidos pelo meio virtual e principalmente nós estamos unidos por Jesus. Vamos então, antes de começar propriamente a nossa reflexão, vamos elevar nossos pensamentos, vamos pensar em Jesus e vamos então fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, agradecidos pela oportunidade nessa busca através do estudo do seu caminho, fechado através do seu Evangelho. Abençoa-nos, Senhor, sê conosco, sê com todos os que te buscam, com todos os que sofrem nesse momento de tribulações, o que passa nosso planeta nesse momento. Que seja em seu nome, em nome da direção espiritual da nossa Casa do Caminho, em nome de todos os amigos espirituais que tanto e sempre nos auxiliam e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Paizinho amado, e pedimos a permissão para iniciarmos essa reflexão de hoje. Graças a Deus. Então, nós hoje vamos ver do Evangelho, o capítulo 17, que trata de sede perfeitos, o tema do capítulo 17. Nós estamos nas instruções dos Espíritos e vamos ver hoje o item 9. O item 9 tem como título Os Superiores e os Inferiores. E quem nos traz esse item é o mesmo François-Nicolas Madeleine, que trouxe os últimos itens que nós estudamos. Ele trata, tá tudo ligado, né? Nós tratamos a nossa companheira Andréia, na última semana, tratou da virtude diante do dever, e agora nós vamos tratar das responsabilidades e de tudo que ocorre nesse tema, os superiores e os inferiores. Eu vou compartilhar, então, o texto com vocês. Superiores e inferiores, François-Nicolas Madeleine, Cardeal Molot, Paris, 1863. Aí nós temos esse primeiro trecho, em que ele compara a autoridade, ele faz um paralelo, né? Então ele fala que a autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual aquele que a possui terá que prestar contas. Aquele que se ache dela investido. Não julgueis que seja conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem, conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Então, ele trata, nesse trecho, falando sobre autoridade, que não se trata de uma aquisição permanente. Ela não faz parte de nós. Assim como nossos desenvolvimentos, nossas aquisições morais fazem parte de nós. Isso não é uma aquisição moral. É uma posição eventual que, se nos coube em algum momento, é porque assim nós necessitávamos. Era uma ferramenta que nós precisávamos usar para o nosso desenvolvimento naquele momento. Então, nós somos apenas usufrutuários daquela posição. É uma contingência.
não é uma permanência. E essa é uma observação que ele traz no texto, como ele mesmo diz, muito importante, porque, com frequência, quando obtemos, por alguma razão, uma posição de autoridade, parece que nos sentimos investidos de um manto de superioridade suprema, né? Até se diz popularmente, se quer conhecer o fulano, dá-lhe poder, porque aí vamos ver quem realmente se revela. Né? A pessoa não se dá conta dessa transitoriedade. Parece que recebe uma investidura perene com aquele poder, pequeno que seja. E aí, por isso, ele estabelece, logo na primeira linha, um paralelo com a riqueza, porque também é transitória e também é difícil, a gente sabe que é uma prova muito difícil, a prova da riqueza, mais difícil até que a pobreza, já ouvimos isso inúmeras vezes, já estudamos isso inúmeras vezes, e essas dificuldades, essas responsabilidades inerentes, tanto a uma prova quanto a outra, tanto a riqueza quanto ao poder, são situações colocadas no nosso caminho como missão ou prova, que é o que ele diz mesmo no texto, textualmente. É uma missão ou uma prova, porque não é fácil se passar. Continuando aí nesse texto. Todo aquele que é depositário da autoridade, seja qual for a sua extensão, desde da do Senhor sobre o seu servo até do soberano sobre o seu povo, não pode esquecer-se que é um encarregado de almas. Então, se nós pararmos para pensar direitinho aqui na nossa vida, para pensar que essas posições de autoridade ou de liderança, assim como as posições de subordinação, não é? as posições que naturalmente advêm da posição de liderança, elas ocorrem na nossa vida, aqui de encarnados, na nossa vida comum, em momentos variados, em vários momentos. Então, é uma escala. Isso acontece em várias situações. Pode ser uma situação de vida, uma situação muito forte, uma situação que faça uma diferença na nossa encarnação de uma forma muito contundente, assim como pode ser uma coisa prosaica do dia a dia. Ela pode acontecer no nosso trabalho material, normalmente acontece, em grupos sociais, quaisquer outros, na casa espírita, enfim, ela faz parte, esse tipo de situação, a de liderança e a de subordinação, faz parte de uma forma de se organizar, normalmente comum, de uma forma de se organizar e de ser produtivo para uma determinada tarefa ou para muitas tarefas. Às vezes, num simples grupo de trabalho, até na escola, a gente lembra, quando se formavam grupos para fazer um trabalho, ou numa excursão, num passeio, enfim, onde nós tivermos um grupo que precisa, em um determinado momento, numa determinada situação, seja ela de longa ou de curta duração, se transformar numa equipe, realmente, há que se ter uma diretriz, um objetivo, né? Uma meta a ser seguida e alguém que centralize, alguém que direcione aquela tarefa, ou aquele cargo, ou aquela função que nós recebemos. Enfim, tem que haver alguém em que o grupo possa se apoiar, a quem se dirigir, a quem o grupo possa se dirigir em caso de uma dúvida, em caso de dificuldade, em caso mesmo de saber para onde vai, o que fazer. Normalmente, até num grupo informal, essas pequenas coisas que nós estamos
mencionando, às vezes a liderança normalmente até aparece naturalmente. Alguém que tenha mais experiência naquele determinado assunto, ou alguém que tenha mesmo mais idade e tenha mais experiência na vida, ou que tenha mesmo alguma característica de liderança, às vezes. Na personalidade mesmo, a pessoa tem uma característica de liderança inerente ao seu modo de ser, lá por que motivo seja. E aquilo é natural no modo de agir, então ela acaba assumindo aquela liderança lá naquele momento, de uma maneira informal. Então o texto nos fala da amplitude dessas posições. Quer dizer, nós estamos falando, veja como a amplitude é grande, nós estamos falando desde grupos pequenos, informais, passando pela escola, pelo trabalho, pelos grupos militares, por exemplo, as agremiações militares que têm uma hierarquia rígida, né, e até pautam, os seus parâmetros são pautados na hierarquia, muito fixas, né, muito severas. Então, em várias, os diretores de empresas ou os diretores de escola ou de qualquer grupo, alguém que tenha cargo de gerência. Então, há muitas esferas. Aos governantes, nas várias esferas de governança. Então, ele vem nos falando da responsabilidade que é inerente à posição de liderança. Em qualquer que seja a instância, a posição de liderança traz uma responsabilidade grande. Então, porque nós sabemos que todos os nossos atos têm consequências. Aqui nós vamos pensar em como os atos de quem lidera têm consequências para quem está subordinado. Se temos a direção de um grupo, o que esse grupo fizer, o caminho que ele seguir dentro daquele objetivo, ou mesmo extrapolando, enfim, vai ter, o que for líder, vai ter uma coparticipação, uma coautoria naquela atitude de quem é o comandado, de quem é o subordinado, para o bem ou para o mal. Então, é uma responsabilidade muito grande. No próximo trecho, né, ele trata, mais uma vez, de forma paralela. Ele trata, de novo, fazendo um paralelo entre a riqueza e a autoridade. Assim como nós seremos cobrados em relação aos produtos, aos resultados que fomos capazes de apresentar, né? Com a riqueza que eventualmente recebamos, nós tivemos na nossa trajetória essa prova da riqueza, assim precisamos também entender que estamos debaixo da lei de progresso, que é uma lei divina, como nós sabemos, e precisamos estar atentos aos nossos sentimentos, pensamentos, palavras, atos, para que eles estejam vinculados à diretriz maior. Qual é a diretriz maior? A que nós estamos todos subordinados, inexoravelmente. É a lei de Deus. A lei de Deus nos levará ao progresso. A lei de progresso. Se estamos em uma posição de liderança, essa responsabilidade é aumentada. Nós temos essa responsabilidade conosco, né? Cada um consigo mesmo. Mas assim, se nós estamos numa posição de liderança, essa responsabilidade é aumentada, porque aí nós precisamos ter em mente que o que nós emanamos vai direcionar os pensamentos e atos daqueles que estão na nossa subordinação. Então, além de nós prestarmos contas por nós vamos ter que dar conta daqueles que nós encaminhamos ou desencaminhamos. Nós somos, como eu falei, coautores.
Nos próximos trechos, eles nos recordam dos ciclos da vida, que nós também aprendemos na doutrina espírita. Assim como nós temos variados ciclos e períodos altos e baixos numa determinada encarnação, nós temos os ciclos maiores, os ciclos encarnatórios, né, de uma encarnação para outra. E bem sabemos que da mesma forma que podemos ter uma encarnação em que exerçamos uma posição de poder, lá, sei lá, governante de um estado, de um país, ou enfim, o dono de uma grande empresa, no sentido material, na outra encarnação, a próxima, nós podemos ocupar posições inteiramente diversas. Então, nós temos papéis, responsabilidades a cumprir, tanto numa posição como na outra posição. Tanto na de autoridade como a de subordinado, nós temos que cumprir os papéis da melhor forma possível. Nós precisamos sempre, em qualquer posição, ter em mente a cooperação, a lei de cooperação, da qual nós dependemos para viver, a troca de aprendizado. Quem está dirigindo, quem está na posição de mando, né, de poder, precisa acolher, precisa chamar, precisa ouvir mais do que falar, precisa trazer para si os subordinados, para que cada um possa desenvolver mais as suas potencialidades, a sua proatividade, que é esse o objetivo, para que então esse trabalho seja tudo que a equipe faz seja potencializado. Se a direção, enfim, se essa posição hierárquica mais alta tiver um caráter de aglutinação, de chamar para si, de aproveitar, de desenvolver as potencialidades, é claro que a tarefa, qualquer que seja ela, vai ser muito mais produtiva do que alguém que exija uma obediência cega, uma pessoa que use só o eu mando, eu quero que seja assim, e vai ser muito mais difícil, vão se perder muitas potencialidades que poderiam ser desenvolvidas. E acabam se perdendo potencialidades que podiam ser muito importantes para a realização do trabalho. E mesmo que seja, se a pessoa tem o que diz nesse texto, se a pessoa é forçada a carregar uma posição de subordinado, que tenha uma chefia, uma direção difícil e não puder procurar outra, aí está a doutrina espírita para nos ajudar na resignação, como uma prova, como está dizendo o texto, uma prova para a sua humildade necessária ao seu adiantamento. Se a gente não consegue sair daquela posição, a gente tem que parar para pensar e ver se a gente consegue, com jeito, levar, porque, naturalmente, se nós formos ver direitinho, é daquilo que a gente precisa naquele momento. Ele destaca essa posição, essa importância também da subordinação. Nós somos orientados, nós temos a doutrina, então nós somos orientados pela fé e pela razão, como nós vimos nos textos anteriores. É porque ali a gente precisa daquela prova, no caso vai ser uma prova. Se a gente não consegue sair de ter que aguentar aquela liderança difícil, ter que passar, ter que obedecer nos casos em que a gente está vendo que não vai ser uma coisa que seja produtiva,
Enquanto a gente não puder modificar, é porque alguma coisa a gente tem que aprender dali. A gente sabe que a gente sempre está no lugar certo, com as pessoas certas. A gente já aprendeu isso, né? É um mecanismo de acerto. O que tiver errado ali vai refletir, o que a gente fizer de errado ali, naquela posição, vai refletir num desvio. Se a gente se revoltar, não pode sair. E se revoltar naquela posição, vai ser um desvio que vai ter que ser retificado. Então, a gente tem que parar para pensar e agir conforme a gente agiria se estivesse na posição oposta. A gente precisa de empatia nas duas posições, tanto na de comandante como na de comandado. A empatia é necessária, né? Então, chegando aqui ao final do nosso estudo, eu trouxe o Chico Xavier nos dizendo que a sabedoria superior tolera, a inferior condena. Nós temos que perseguir o nosso caminho de sabedoria superior. Nós estamos bem distantes, mas nós estamos no caminho e somos reconhecidos como espíritas pelo esforço que nós fazemos para vencer as nossas más tendências, como nós sabemos. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar, nos disse o nosso Chico Xavier. Então, encerrado agora o nosso estudo, eu gostaria de lembrar a todos, como tem sido lembrado, né, nas ocasiões de estudo, de palestras, da nossa campanha do Natal. Nós sabemos que esse ano está atípico, esse ano de 2020 está complicadinho, porque nós devemos precisar disso, e nós tomara que estejamos aprendendo bastante coisa, mas enfim, nós sabemos que está um ano atípico e difícil. Os nossos festejos de Natal, os festejos da casa, as campanhas, não poderão ocorrer da forma como sempre vem ocorrendo, mas nós precisamos fazer com que ela ocorra, com que o Natal de Jesus seja tão brilhante, tão cheio de paz, da melhor forma possível. E isso, para os nossos amigos, para os assistidos na nossa casa, depende de nós. Então, nós vamos fazer um esforço, fazer o que for possível para nós auxiliarmos e colaborarmos nessa campanha de Natal. Então, vamos levar essa alegria, esse amor de Jesus para cada lar, para cada casa dos assistidos da nossa Casa do Caminho. Então, quem quiser, quem puder ajudar, que procure então a Ana Paula, a Fátima, a Marilena ou a Andréia, irmãs da nossa casa, para que nós possamos fazer a nossa ajuda. Então, muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo carinho, e eu espero que nós possamos ser produtivos em qualquer que seja a nossa situação. Vamos pedir então a Jesus que nos abençoe sempre, que esteja presente em tudo que nós fazemos, que nós possamos contar sempre com essa ajuda do plano espiritual. Pedimos então permissão a Jesus, a Dr. Herman, aos amigos do plano espiritual e principalmente, e acima de tudo, a Deus, para encerrarmos essa reflexão de hoje. Graças a Deus. Obrigada, amigos. Um abraço muito grande e muito saudoso a todos.